Boa noite, Munguzá. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite a quem entrou na sala. Meu nome é Luciara de Freitas. Eu sou advogada da produtora Munguzá e também sou idealizadora da Iba Arte, que é uma casa criativa que tem que tem a cabaça na sua centralidade, né? Então a gente está aqui hoje abrindo os caminhos, abrindo os trabalhos do Festival Munguzá. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ter um festival bastante interessante esse ano, vai ser de 3 a 6 de novembro. Teremos 3 dias de roda de conversa e um dia, né, do festival, que será no sábado, vai acontecer lá no Embarco Cultural, em Ponta Negra. A gente quer já agradecer a todos que estão participando e avisar com relação à questão à venda dos ingressos presenciais. Vai ser um dia híbrido, o dia híbrido do festival, e aí é só entrar em contato com a gente pelo Instagram para garantir o seu ingresso. São limitados e já estamos no final. Hoje a gente vai ter um bate-papo, que será o bate-papo que vai abrir, que vai falar sobre herança cultural originária e africana no nosso território. Lembrando que o Festival Munguzá é um festival de cultura negra e originária, que traz hoje essa temática, né, sobre a questão da nossa herança cultural. E para bater esse papo com a gente, nós convidamos alguns artistas locais. Queríamos primeiro nos desculpar pela ausência de duas convidadas. Infelizmente, elas não puderam comparecer. Uma delas está doente de Covid e aí não tem condição de participar da live. E a outra ficou presa em um outro evento. Lembrando que o link para essa sala, o link para assistir essa sala já está lá na bio do Instagram do Festival Munguzá e também dos nossos artistas. A gente queria convidar para fazer parte aqui da nossa sala João, que é comunicador da APIRNE, que é a Associação Cultural dos Indígenas do RN, integrante do coletivo Estudo Malaya de Criação, Memória e Narrativa, da Companhia de Arte e Teatro Interrompido e vocalista da Andoie Sem Par. Oi, João. Oi, gente, boa noite. A minha banda se chama Android Sem Par, mas tá tudo certo, viu? Um prazer imenso estar aqui, Luciara, Festival Munguzá. Um prazer estar aqui com vocês, apesar de todos os pesares que têm rodeado a gente. Valeu, João. A gente quer convidar também Vitor Freitas, que é fundador do Fórum de Multilinguagens de Artistas Negros e Periféricos do Ceará, graduando em licenciatura em teatro pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, arte educador afrofuturista. Seja bem-vindo, Vitor. Muito prazer estar com vocês aqui hoje. Acho que é uma honra estar com uma pessoa que eu admiro muito, que é o João. Ele é referência para mim em muita coisa, por sinal. Ele nem sabe que o livro dele está rodando em referência bibliográfica minha, numa revista que a Ailton Krenak também tá. Só para você estar ciente, viu, gata? Aí, enfim, eu não sou fundador do fórum, né? Eu sou uma das pessoas que fundaram o fórum. Isso é importante destacar, porque aí parece que quando se fala de um lugar de fundação, parece que eu sou o único, né? E eu acho que toda narrativa hegemônica é branca. Então, não estou nesse lugar não, viu? Foi eu, a Carla Vegas e uma galera preta que é do Estado, dos interiores, que tenta descentralizar política cultural e estabelecer uma política de retomada, né? Eu acho que a gente está vivendo um processo bélico em que a memória ela é artifício de retomada, né? Artifício e arma bélica de transformação. Então, é isso, já comecei falando muito. Vou deixar a pessoa falar, que é mediadora. Então, a gente já começa nosso diálogo assim, né? Com os dois pés na porta. Eu queria que vocês falassem primeiro sobre o trabalho que vocês desenvolvem, né? Sobre essa questão da cultura ancestral que a gente tem, não só aqui no nosso estado, no Nordeste também, já que você está atuando aí no Ceará também, né, Vitor? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vou
dar aqui uma desculpa controladinha no tempo, porque a gente se atrasou um pouco por problemas técnicos, né? Então, eu queria que vocês, assim, claro que uma vida toda de militância, uma vida toda de construção e de busca dessa nossa herança, né, da nossa ancestralidade, não acredito que em 5 minutos não dê para a gente falar sobre isso. Mas, assim, de uma forma resumida, eu queria que vocês contassem, né, agora o que é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão percebendo esse momento que a gente está vivendo, como o Vitor falou aí, de retomada, dessa apropriação, reapropriação que a gente está fazendo com relação à questão da nossa ancestralidade na questão cultural. A gente pode começar com o João, já que apresentei ele primeiro, só como sugestão, né? Oi, gente, Vitor, prazer imenso te conhecer, muito honrado de estar com meu livro como indicação ao lado de um livro do grande Ailton Krenak, né? Tibira tem sido um portal e tem me colocado em alguns lugares como esse, e que carrego essa responsabilidade também como um corpo coletivo que somos, né? De falar sobre isso. Então, para quem não me conhece, eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, mas estou há 7 anos em São Paulo como artista migrante, sou potiguara, nasci no meio do cimento, no meio da cidade, né, para as pessoas entenderem que 1/3 da população indígena atual, ela é urbana, e que a identidade indígena ela não é transitória, ela é étnica, ela é passada pelas nossas famílias, né, a gente não encontra etnia em mapa colonial, são nossas histórias, nossa oralidade que coloca os nomes nos mapas, né? Nós definimos as narrativas. Então, o meu trabalho tem sido principalmente para dizer que ancestralidade é ciência, né? Que não é só ancestralidade, é identidade, porque a ancestralidade ela está no sangue, o sangue é ciência. Então, a minha arte tem muito sobre isso, sobre borrar as fronteiras dessa construção do que é a arte ocidental, né, esse conceito de arte que também veio de Caravela, e eu sou formado em teatro, então eu fico pensando em como utilizar o teatro, que foi a primeira linguagem artística a colonizar o Brasil, a ensinar o cristianismo e também a ensinar o português, como uma ferramenta contra-colonial, né, uma ferramenta de contra-ataque, digamos assim, construir com o teatro espaços de dignidades e de heranças além das violências, né, de outras coisas para as corpas, para as culturas e para as línguas indígenas, já que o teatro foi um grande agente de genocídio e etnocídio. E aí eu trabalho com arte, assim, no geral, né? O teatro é um dos lugares que eu transito, mas eu carrego essa perspectiva dentro de todos os meus trabalhos, cada vez com mais consciência, porque a gente sempre sabe, a gente só não sabe que sabe, né? Então, desde criança, a gente sente, a gente só não entende muito bem, e a gente vai amadurecendo e melhorando isso, e aí cada vez isso vai entrando com mais consciência, com mais a gente, com mais domínio de nossas histórias, nossas narrativas, continuando com muitas dúvidas, né? Porque, como o Vitor falou, as certezas são deles, são dos mundos coloniais. A gente, na verdade, só desvia das certezas que eles colocaram em cima da gente, né? Então a gente vai escavando, desviando dessas grandes certezas. Mas o meu fazer, resumindo, o meu fazer artístico, ele é muito isso. O que eu estou fazendo agora, exatamente agora, eu estou aqui num estúdio fotográfico com um grupo de teatro chamado Carcaça de Poéticas Negras, e estou dirigindo um ensaio fotográfico deles para um calendário que eles estão montando com datas do presente, do passado, presente e futuro dos movimentos negros indígenas. E esse final de semana eu também me apresentei num festival de teatro negro com uma performance chamada Chauara, Troca Injusta, ou Deus das Doenças, né? E eu estou dando esses 2 exemplos e também estando feliz de estar aqui no Festival Munguzá para dizer que esse ano, apesar dos pesares, eu tenho me associado a alguns movimentos negros e tenho entendido que os movimentos negros também estão ampliando horizontes, entendendo que essa luta dos movimentos negros não podem ser também racializadoras, né? Não podem reproduzir a racialização que o mundo branco construiu, porque a negritude, por mais que seja uma ressignificação, assim como o nome indígena, foram ficções coloniais criadas pelos outros, né? Não são autodeterminações da gente. As pessoas negras que vieram nos navios negreiros eram pessoas indígenas de África, traficadas para cá. Então as pessoas não entendem e não podemos esquecer de que somos pessoas indígenas, independente de ser de Abiyala ou da África, né? Então, estamos ressignificando e reentendendo as nossas narrativas diante de tanta violência, mas os movimentos antirracistas precisam ser antirracializadores. Acho que minha arte está muito sobre isso.
Obrigada, João. Muito interessante o que você colocou sobre a questão antirracista, ser antirracialidade, né? A gente vem desenvolvendo esse tipo de reflexão no movimento negro, né, de pessoas pretas, com relação à questão dos povos originários, dos continentes que foram invadidos, e a narrativa que foi colocada pela colonização, né, como os colonizadores conseguiram pegar as pessoas que eram originárias dos territórios e desterritorializá-las, né, tirá-las de lá, tirar tudo delas, levá-las para outros lugares e impediram que elas conseguissem fazer intersecções e se unirem, né? Essa construção colonial da narrativa que divide indígenas e negros e turcos e chineses e orientais. Muito obrigada, viu, pela sua fala. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero passar a palavra agora para Vitor, para a gente continuar aí a nossa mesa. Diga aí, Vitor, o que é que você anda fazendo hoje? Conspirando. Se eu fosse dizer o que eu estou fazendo. Conspirando. Em um processo em que eu sou hoje em dia residente do... Eu não trabalho só com teatro, né? Assim como o João, eu trabalho com artes visuais, eu trabalho com audiovisual, sou cineasta, sou roteirista, sou arte educador, então eu estou produzindo um monte de coisa. E eu acho que estar em produção não é algo intencional, né? Mas uma consequência de existência. Porque se eu paro para pensar, enquanto que desde criança eu era uma criança que estava sempre tentando reinventar o espaço em que eu estava, porque cresci em um condomínio, né, em um apartamento, então era 1 metro quadrado em que eu estava suspenso na terra. Quando eu ia para casa da minha avó, que é itinerante de Nova Russa, né, que é uma comunidade onde ela, para quem não sabe, né, nos anos 50, lá residiam os povos tupinambás, tabajaras e caratiús, que hoje em dia são extintos, né? E aí a minha pesquisa, que hoje ando fazendo por parte do Porto Dragão, não é um processo de resgate, porque eu acho o resgate uma preguiça, sabe? Eu não concordo com esse lugar de resgate, para mim ele é uma preguiça, para gente que não tem memória. Para mim não é esse lugar. Eu não estou resgatando nada. Na realidade, eu estou tentando encontrar a memória coletiva que me conecta com a minha memória individual enquanto sujeito hoje presente. Como é que isso se dá de uma forma espiralada, pensando o que a própria professora Leda Maria Martins ela coloca como tempo espiral, né? Esse tempo espiralado. Então, eu hoje estou aqui presente conversando com você, confabulando o futuro, que ao mesmo tempo já está acontecendo, porque ele também já foi pensado e organizado antes. Então, não é algo que eu estou definindo no hoje, é algo que está se construindo e já está acontecendo. Então, pensando esse lugar no agora, eu estou me construindo enquanto estou elaborando o trabalho, né? Enquanto artista visual, aí estou pensando em interlocuções com artistas de outros territórios, porque Ceará, se você parar para pensar, se você ficar só no seu lugar, você para de perceber que o mundo ele é maior do que o seu cozinho de mundo. Perdoe o termo. É isso. Assim. O lugar de onde você vem ele é extremamente complexo, ele é extremamente profundo, mas ele não é. Você não reside só ali. Seus pés eles estão sempre em movimento, então o Exu está sempre abrindo porta. Então, como é que essas portas que estão abrindo para você, de interlocuções em que a palavra ela é o fio condutor do feitiço, né? Então, tudo que eu estou fazendo é feitiço e palavra em construção. Então, quando eu paro para pensar que meu corpo, enquanto negro desaldeado, né, e aí eu me marco nesse lugar, com responsabilidade de que tenho com os povos originários, porque eles passaram por um processo de silenciamento étnico, para além de todas as violências e do holocausto indígena que ainda acontece. Então, para mim é muito interessante tentar me assumir as responsabilidades que tenho nos dias de hoje sobre o meu fazer, sobre como eu posso utilizar a artesania, não, mas o hackeamento do fazer do teatro, do fazer das artes visuais, e que como isso se relaciona. Porque, assim, quando a gente define por linguagem, a gente separa por caixinha. E essa metodologia, ela não me comporta, porque meu corpo é quimérico. Então, meu corpo tem muitos braços, tem muitas pernas, tem muitos olhos, tem muitas bocas. Então, essa variedade em um corpo quimérico criativo,
ele não consegue comportar uma linguagem específica, porque, a não ser que seja uma escolha minha estar só nessa linguagem, né? Mas não é o caso, eu não estou nesse lugar. Então, eu escutei uma coisa hoje importante para ir, vou falar isso para encerrar a minha fala. Escutar é uma arma política. Escutar é uma arma política. Por que eu estou dizendo isso? Eu estava num evento que é o segundo prêmio de expressões afro-brasileiras e expressões afro-indígenas, né? A gente estava no Teatro José de Alencar, em que é um grande teatro de renome daqui de Fortaleza, e eu estava representando o fórum nessa atividade, e nesse espaço eu escutei a fala da professora Zelma Madeira, em que foi muito importante ela dizer que escutar é um lugar político, porque nós estamos desassociados da escuta, do ponto de vista em que a escuta que eu digo é a escuta sensível, não a escuta do ato de ouvir apenas, mas a escuta sensível, em que você para perceber como a articulação da oralidade ela vai compor uma outra construção de comunidade por parte de que uma memória ela se integra dentro daquele coletivo. Então, se a oralidade não é um fio condutor e a palavra ela não é um feitiço que está relacionado diretamente com os segredos em que estão presos dentro dessa palavra, dentro dessa linguagem, dentro dessa fala, a gente acaba perdendo muito a capacidade de se reinventar dentro de um processo colonial de esquecimento, né? Então, é isso. E aí eu vou falando mais ao decorrer. Tô fazendo mais coisas também, mas deixa eu falar aí depois. Massa. Obrigada, Vitor. Eu fiquei bastante tocada pela sua fala, né? Especialmente este ano, o Festival Munguzá se propôs essa questão da abertura, né, para os povos originários, porque a gente entende, né, as temáticas que estão sendo abordadas na sociedade, e a gente entende. Tudo bem que a gente sempre tenta escolher uma palavra colonial para poder conceituar aquilo que a gente está falando. Eu achei muito massa quando você falou, estou conspirando. Eu acho que eu não sei se você falou a conspiração no sentido de confabular para guerrear, né? Que eu acho que isso vem muito de quando a gente foi invadido, né? Então eu acho que desde esse tempo que a gente levando esse conceito, né, encaixando colocando nessas caixinhas, eu acho que desde que a gente foi invadido, a gente começou a conspirar, né? Todos os povos originários começaram a conspirar, e agora, quando alguém perguntar o que eu estou fazendo, eu vou dizer isso. Eu estou conspirando. Achei muito legal, assim, eu sou uma admiradora do teatro, né? Não sou atriz, mas admiro muito o teatro, apesar de não ter conhecido um teatro decolonial, se é que a gente pode tratar dessa forma. A gente ainda tem, aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, ainda a construção de lugares alternativos, que eu chamo de alternativos, mas eu quero dizer, na verdade, não hegemônicos, né? Esses lugares não hegemônicos da cultura colonial, a gente ainda tem um pouco de dificuldade aqui em Natal, principalmente com as questões dos indígenas, né? Eu tenho contato também bastante com a cultura indígena. Na minha cidade a gente tem também indígenas que não são urbanos, né? Eles ainda ficam lá em remanescência, mas a gente tem muita dificuldade de ter acesso a essa cultura que é muito oral, né? A questão da linguagem, ela é muito importante para a gente, a fala, né? Nós que somos povos originários e que tivemos nossa fala e nossa cultura saqueada e uma tentativa de extinção que ela permanece até hoje. Gostei que você falou sobre a questão de que não estamos retomando, né? Não estamos lembrando, nós estamos acessando novamente. Eu não sei, ainda são conceitos bastante específicos, né? E a gente ainda não tem, por exemplo, a questão do ensino indígena e afro-brasileiro nas escolas. Eu acho que
existe uma legislação, mas não existe a cultura ainda de inserção, ainda está muito inicial e, infelizmente, com as políticas públicas existentes hoje, eu acho que a gente deu alguns passos atrás nesse sentido, justamente para dificultar, né, esse nosso reagrupamento enquanto povo. Aí eu queria que vocês falassem sobre isso, de como vocês estão lidando com essas questões, como é que vocês se utilizam de políticas públicas né, utilizam isso aí, vocês têm acesso, como é que vocês, assim, como é que as pessoas, os não gestores, porque a gente tem muitos problemas com relação a gestores, mas como é que as pessoas recebem essa proposta, né, que vocês, essa bandeira que vocês hastiam, que a gente é um povo muito massacrado, que é levado a achar que a cultura importada é melhor do que a nossa, né? Como é que vocês trabalham isso aí? Como é que vocês estão vendo? Sei que são questões muito profundas, e que a gente precisaria debater um dia inteiro sobre isso, mas, assim, de uma forma que dê para a gente, que seja palpável, né, para a gente que não tem tanta intimidade ainda com as temáticas de povos originários. Como é que vocês estão, se vocês estão desenvolvendo alguma coisa nesse sentido? Eu gosto muito dessa crítica que o Vitor tem à questão de retomada, porque é uma coisa que as minorias precisam passar por esses lugares de como se fossem transições, né? Quando é que você se tornou gay? Quando é que você se tornou negro? Quando é que se tornou indígena? Quando é que se tornou assim? Ninguém pergunta para o branco quando é que ele se tornou branco, ninguém pergunta quando é que se tornou humano, quando é que você percebeu que é humano, né? Então, acho que isso é um lugar de violência que as pessoas possuem, né, em relação às nossas temáticas, aos nossos mundos, que é isso, a gente vive essas questões no nosso corpo, no nosso sangue, na nossa memória, nos nossos sonhos, e só que o mundo está sempre dizendo não a isso, né, criando outras narrativas que vão contrárias a tudo isso. Então, o que eu tenho feito, além das migrações que eu vivi na vida que inflamaram muito quem eu sou, eu acho que conversar com a própria família é a única saída. Eu acho que falar com nossos mais velhos, conversar com os nossos familiares é o mais importante para entender tudo isso, né? Porque eles já chegaram a dizer que nós, povos indígenas do Brasil, éramos os negros da terra. Até hoje, desde a carta de Peru Vaz de Caminha, que ele chamou a gente de pardos, pardo ainda é utilizado no IBGE, né? Então, essas ficções coloniais que são de fora para dentro, elas ainda são estruturadas, elas são as raízes e estruturas dessas falsas tradições, né? Que, na verdade, eu tenho brincado que, assim como o Nordeste não é raiz de nada, o Nordeste é um tubérculo. O Nordeste foi criado na década de 20, né? Pela elite pernambucana. Então, tipo, por que eu vou abraçar essa ficção de Nordeste? Eu não quero ser nordestino, não quero ser brasileiro, não quero ser América Latino, eu não quero ser nada dessas identidades que não foram criadas pelos meus, que foram criadas para o apagamento dos meus, né? Então, a comida nordestina, com um monte de influência indígena, que a gente não sabe as etnias, né? Ou não dá os créditos, isso para mim não funciona. Então, o que eu tenho feito na minha arte, acho que agora, no momento, é criar também cortinas de fumaça para o outro lado. Eles já criaram tantas cortinas de fumaça para a gente perder tempo desconstruindo tanta coisa que a gente acaba não construindo nada, às vezes, né? Então, eu tenho tentado construir muitas coisas através da minha arte. Eu estou há 4 anos na terra indígena Piaçauera, também montando uma peça de teatro chamada Maé Uramoi, que significa Mar à Vista, na beira da praia, toda falada em Tupi-Guarani, e criado cortinas de fumaça também. Então, por exemplo, nesse livro que o Vitor citou, Tibira, enfim, em toda a minha escrita em tudo, há uns 5 anos, eu tenho escrito com Y no lugar do I, né, e que tem causado um estranhamento em muita gente. E, mas o Y não é indígena, porque você está usando o Y. E aí, né, as pessoas não percebem que nenhuma língua indígena é alfabética. A gente começou a utilizar o alfabeto como uma convenção. A linguagem é uma convenção. São símbolos e ícones que são acordos de significado, né? E aí, mas o Y é grego, o Y é americano. E aí, as pessoas não sabem que no Tupi-Guarani a gente tem 7 vogais. O A, E, I, O, U, o U,
que é o Y, né? Que é essa embocadura de I com som de U, que é o som da gruta, e o silêncio, de onde tudo vem para onde tudo vai. Então, existe essa cosmovisão diante da língua, né? E escolhemos o Y como esse símbolo para representar esse som. Então, eu brinco que o Brasil é um país sem pingos nos is, né? Nessa metáfora de que nós não temos memória, o círculo, a conta não fecha. E aí eu substituo os is pelo Y, que é uma vogal sagrada, porque na cosmovisão tupi-guarani é como se a gente entendesse que a Terra, o planeta Terra, tudo foi surgindo da gruta, da caverna, da terra. O índio não descerá de uma estrela colorida e brilhante, né? O índio veio de dentro da terra. Então, U, que é terra, U, que é água, Iwa, que é céu, Utu, que é vento, né? Urá, que é árvore, tudo isso vem do Y. E aí eu brinco com essa demarcação que eu tenho falado, que é o português, né? Que é uma demarcação indígena potiguara na língua portuguesa, como um ruído para isso que nunca deixou de ser e isso que ainda não chegou no futuro aí, não se estabeleceu como algo, né? E isso tem sido muito interessante, porque as pessoas, antes de me xingar, xingam o meu Y, xingam a minha escrita. Então eu fico, nossa, gente, maravilhoso, porque as pessoas, esse idiota que fala com Y, não sei o que, gente, é isso, me xinguem por ali, porque quando vocês estão perdendo tempo, eu tô, como a água desviando e construindo e fazendo os meus com os nossos, né? Fazendo os nossos com os meus. Então eu tenho pensado muito nessa perspectiva de criar cortinas de fumaças também para eles, né? De essa coisa da palavra magia, essa palavra feitiço, essa palavra armadilha, né? Porque para a gente a palavra ela tem alma, e a palavra ela é a boca de algo muito mais profundo, é como a boca de um formigueiro, a boca de um cumpizeiro, que fala de algo que é muito mais profundo. Então a palavra ela é muito importante, porque a palavra, antes de ser palavra, ela é uma imagem acústica, ela é um som, né? E esse som, essa imagem acústica que vira palavra, ela vira cultura, que vira imaginário, que vira realidades, que viram narrativas. Então, através da minha arte, eu tenho tentado fazer isso, construir novos imaginários, desaprender para poder tirar as cercas desse território, que também é a mente, que foram colocando cercas ao redor da nossa terra, que é o imaginário, a mente, o sonho, a subjetividade, o que quiserem chamar, a espiritualidade, todo esse lugar do invisível, né? Então eu tenho pensado muito nesse poder do invisível, que não é nesse lugar exótico e místico que o cristianismo constrói, não, é um lugar muito concreto para a gente, né? O silêncio como vogal, o invisível como presença, né? O invisível do sangue, que a gente carrega, o sangue dos nossos, ele é completamente concreto, né? A gente aprende muito com esses lugares dessa palavra, não dessa palavra como a gente conhece do português, dessa língua madrasta, padrasta, digamos assim, né? Dessas outras possibilidades de dizer. Então, eu acho que eu tenho feito isso, eu tenho me coletivado cada vez mais, acreditado em lugares de coletividade, né, maiores. Eu acho que, assim, eu trabalho com arte há muito tempo e tenho uma capacidade técnica de estar em alguns espaços que eu não necessariamente quero estar, não desejo estar, porque eu não acredito muito nesse lugar da representatividade, porque tem lugares que eu não quero ocupar, eu quero destruir, né? Então, eu acho que tem muito isso, da gente construir por nós o que pensamos, o que achamos que serve pra gente, e não achar que essa esmola, sempre esse lugarzinho, esse restinho que dão pra gente, vai fazer alguma diferença. E eu aprendo muito isso com as lideranças indígenas do Rio Grande do Norte, né? Desde que eu me conectei com as lideranças em 2017, se eu não me engano, e fui trabalhando como comunicador da articulação dos povos indígenas do Rio Grande do Norte, eu aprendi muito, muito com as necessidades coletivas que as comunidades autodeclaradas têm, e quando vão pedir ajuda do governo, o governo fala que vai dar e depois dá só um pouquinho. E aí as lideranças geralmente falam assim, não, a gente não quer, porque se for para fazer só esse pouquinho, a gente faz. A gente não quer só esse pouquinho para vocês dizerem que estão fazendo alguma coisa pela gente, não. Ou vocês dão o que é digno, ou deixa que esse pouquinho a gente faz por nós mesmos. Então eu tenho aprendido muito com isso, assim. E aí, dentro do Rio Grande do Norte, eu não sei se o Victor sabe, mas a gente tem um contexto específico, muito específico, e que eu tenho um grito, eu sou quase uma bonequinha que aperta e eu falo a mesma coisa. O Rio Grande do Norte é o estado com a menor declaração indígena do país. O Rio Grande do Norte não tem nenhuma terra indígena demarcada, porque isso eu preciso dizer, porque as pessoas não têm noção de quanto o nosso estado é específico. Nós somos a esquina desse continente, né, o lugar mais próximo da Europa e da África. Nós tivemos colonização francesa,
colonização holandesa, colonização portuguesa, fomos base dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, primeiro lugar do Brasil a ter calça jeans, Ray-Ban, chiclete, Coca-Cola. Então a nossa cultura foi assim diluída, soterrada de uma forma extrema, e é muito coerente não termos terras indígenas demarcadas por causa disso, e é muito coerente termos a menor declaração indígena do país, segundo o último IBGE. Porém, sabemos que nada disso é verdade. A gente anda pelas ruas de Natal e vê os corpos originários, os corpos nativos, né? A gente só precisa realmente construir coletivamente esse imaginário, e é o que eu provoco muitas lideranças. A gente vai conseguir demarcar territórios físicos se não demarcarmos imaginários? Porque às vezes tem uma cerveja potiguara, uma loja potiguara em Natal, quando você vai ver o indígena, é um indígena norte-americano, Lakota, Nakotas, Sioux, né? Dentro dessa influência norte-americana, dos cocares de rave, né? E as pessoas não associam ao próprio nome potiguara, né? Que vem de comedores de camarão, somos filhos do rio Potengi, né? Não tem o rio Potengi, não tem o cajueiro, os povos potiguaras marcavam o tempo pela safra de caju, não tem a castanha de caju, que é 17 toneladas que o amarelão produz por semana, não temos a batata doce, que a Catu tem mais de 10 qualidades de batata doce, não temos a lontra da Catu, que existem lontras no Rio Grande do Norte, ninguém sabe, né? Então, existe um imaginário que está, assim, a gente está fazendo de tudo, as lideranças, pessoas como eu da cultura, estamos fazendo de tudo para reescrever esses mundos, para que outras pessoas também se enxerguem neles, né? E a gente vá se fortificando e, enfim, negando tudo isso que impõe para a gente, essa ideologia silenciosa também, né, que eles aproveitam. Não tem ideologia nenhuma, a escola ensina a mesma coisa, a igreja ensina a mesma coisa, tudo ensina a mesma coisa, né? Verdade. Vai comentar, Luciara? Que aí eu entro depois. Não, pode ir, Victor, pode ir. Porque é muita coisa. Você me provocou, homem. Bom, eu ia falar, né, sobre essa questão do que seria o que eu estou fazendo, mas em relação a isso, eu acho que o fórum ele já é uma ação de resposta, porque quando aconteceu a Lei Aldir Blanc, artistas brancos em sua suma, né, e quando eu digo artistas brancos, não são só apenas o branco da cor da pele, racializado nesse lugar, mas o imaginário do cara, né? O cara, ele se enxerga como um cal, então ele continua sendo. Aí, o que é que acontece? Quando eu paro para pensar num fórum, o fórum, para mim, ele veio como uma necessidade de tacar o pé na porta e olhar para a cara do secretário de Cultura do Estado numa reunião e apontar o dedo para ele, chamar de racista, dizer que ele estava sendo racista sim, explicar de tipo que ele estava sendo racista, como é que a curadoria está sendo racista. Então, assim, tem coisas dentro do esqueleto, né, da estrutura desses equipamentos que, infelizmente, a gente tem que ocupar, porque senão a gente não paga a conta, né? A verdade é essa. E eu digo que ocupar não é ocupar e se subverter, eu acho que e se assimilar, eu acho que é ocupar e desmontar. Você não pode ocupar e achar que, tá tudo bem, eu me sentei aqui na cadeira, tô ganhando meus 20 mil e tá tudo certo. Não, eu sentei na cadeira, tô ganhando meus 20 mil, beleza, agora eu vou pegar os meus 20 mil e vou desmontar esse equipamento, do ponto de vista de tornar ele democrático, de centralizar a cultura. E aí, quando se fala de centralizar a cultura, qual é o tipo de cultura que está sendo fomentada nesse lugar? É discutir política pública com um cara que está dentro da favela, discutir política pública com um cara que está em comunidade quilombola, em comunidade indígena, descentralizar. É o secretário sair do canto da cadeirinha dele, onde ele está, e ir andando e andando a pé mesmo, você fazer um lance de uma deriva mesmo etnográfica, porque o cara também é artista, para ele poder ser secretário. E ele sair de lá e fazer o percurso, entender o que é a cidade. Porque essas pessoas, e eu já visitei Natal várias vezes, porque minha companheira é de lá, né? Esse quadro aqui, este aqui, na verdade, é de Monan. Então, merchan, gente. Aí, é muito interessante pensar que o fórum é a minha resposta, mas ele não é a minha necessidade máxima, sabe? Nem todas as minhas ações estão centralizadas ali. Eu concordo muito quando o João diz que a gente precisa fazer uma disputa desse imaginário, porque o imaginário está sendo construído, e reforçado como
como uma estrutura da caixinha de Skinner, né? Do lance do behaviorismo, da psicologia comportamental. Então, essa parada está sendo colocada em você já pela goela, entendeu? Há muito tempo você está tendo que engolir isso. Então, há muito tempo, o teu processo, ele, em vez de ser pretofágico, do ponto de vista de que você está com todas as suas bocas abertas, já fez um padê para Exu? Você já viu como é fazer um padê para Exu? Você fazer lá e abrir, preparar a farinha, preparar o dendê, mexer mesmo naquele lugar, convocar o ancestral para estar ali. Quem já fez sabe o que eu estou falando. Então, assim, a partir do momento que você faz isso, a sua boca do corpo, ela se abre. E quando eu falo boca do corpo, não é só a boca do espírito, quando Emi, né? Trazendo essa perspectiva do candomblé. Mas a relação específica de quando você abre o corpo e essas bocas do corpo de toda parte dele e descentralizando a boca dessa região, entendendo a boca como olho, a boca como cabeça, a boca como ombro, peito, costas. E aí essa imagem de muitas bocas que tem fome de si. O que é mais gostoso se não é ter tesão de si mesmo, mas não de si mesmo enquanto narcisista, porque isso o branco já faz, mas de si mesmo quando você se olha no outro, quando você se identifica no outro. E aí esse processo de identificação não é achar que somos iguais, muito pelo contrário, é achar que na diferença eu consigo encontrar uma singularidade de povo. E aí é uma questão do movimento negro que eu estou falando. O movimento negro tem uma demanda de querer se entender enquanto povo. E para se entender enquanto povo, o que é que eles fizeram? Lá, acho que foi em 1960, 70, acho que o João pode me corrigir se eu estiver errado, eles demarcaram essa posição de que existe a galera preta e que todo pardo é preto. Tem uma galera do movimento estudantil que faz essa discussão desqualificada, para mim, sinceramente, de baixo desenvolvimento, falta leitura, é isso. Sabe? E aí faz essa discussão, e aí quando se coloca que todo pardo é preto, você acabou de pegar todo mundo que estava ali, indígena, que está em espaço urbano, porque o espaço urbano ele é binário, sabe? Ele vai entender que é branco, preto, porque na cabeça dele, o lance lá da Casa Grande Senzala, né? Do livro do Gilberto Freire, em que ele tinha um plano de meta-raça, diluição da identidade indígena. Com o passar do tempo, o processo de miscigenação, e esse processo de miscigenação que é pautado no estupro, ele vem com um processo de apagamento desses povos. Então, ele vem com esse intuito de apagamento das identidades desses povos. Então, o candomblé, ele vem com uma resistência para fazer com que o povo negro ele consiga se conectar com sua memória coletiva e também entender a sua identidade. Mas os povos indígenas que estão em espaços urbanos, eles acabam se... Não, só o microfone abriu. Aí, eles acabam se diluindo dentro de uma narrativa em que eles não conseguem se identificar, muitas vezes, né? Por exemplo, quando você vai para a Umbanda, você vai ver um pai de santo lá, branco, rezando o Pai Nosso, e quando você olha para o Pai Nosso, você fica assim, vale, que diabo é isso aqui? Isso aqui não tem muito a ver comigo? E aí, isso, sabe? Isso não te identifica. Então, como você constrói o seu entendimento sobre encantado e, ao mesmo tempo, está sendo violentado com o Pai Nosso, que é um Pai Nosso de um Jesus que é branco, de olho azul, sabe? Então, assim... quando o João fala de disputar imaginário, isso está acontecendo em toda parte. Não é só na área da cultura. Isso está acontecendo com advogados, isso está acontecendo com a área de filosofia. A própria Catilcia Ribeiro, que é filósofa africana, professor Wanfo Nascimento, que é um babalorixá de Ogum, da UNB, o meu amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, um mentor, na verdade, assim, a pessoa que me apresentou essas discussões de maneira profunda, né? Ele fala muito sobre esse lugar do Ubuntu enquanto comunidade. Eu sou porque nós somos. Mas essa metáfora utilizada pelo movimento negro, na grande maioria dos casos, isso é uma crítica que eu vou estar fazendo ferrenha, tá? Na maioria dos casos que o movimento negro traz essa questão, é uma questão de eu sou porque nós somos de uma maneira seletiva. Então, acaba que esse coletivo seletivo ele reproduz uma óptica ainda colonial. Então, é fundamental refletir sobre essa perspectiva para que a gente possa entender que a minha individualidade, para eu entender enquanto indivíduo, eu preciso me anteceder enquanto coletivo. E aí, quando eu me antecedo enquanto coletivo, eu entendo essa premissa do que é o Ubuntu.
Quando eu não faço um debate profundo, qualificado, em que eu intersecciono outras possibilidades, não apenas só um segmento como cultura, né, que ele é abrangente já para um monte de coisa, mas que eu consigo pensar, por exemplo, discutir matemática dentro da área da cultura, discutir filosofia física quântica, pegar viagem mesmo, a gente consegue fazer isso. A gente já está numa posição meio exusiástica, sabe? De você estar conseguindo criar intersecções com outros lugares. E aí, quando você cria intersecções com outros lugares, você expande não a sua consciência, mas você expande a sua capacidade de interlocução. Isso é Exu. Não tem como pensar um direcionamento para isso se não for pensar o seu fazer e a sua contribuição nesse lugar. Então, o meu fazer artístico, ele é um lugar de pedir licença para outros fazeres que já estão acontecendo antes do meu. A consequência do meu fazer no agora é a consequência de eu fazeres que já estão acontecendo antes. O que eu estou fazendo é requestionar discussões que não foram discutidas antes. É esse o meu interesse. Quando eu discuto sobre, no meu estado, sobre natividade. Quando eu discuto, entendo isso que o João colocou, né? Quando ele se aproxima das questões negras, para concluir a minha fala, ele se aproxima de questões negras não porque ele não se identifica ou porque é uma necessidade de supravivência, sabe? Parafraseando, eu esqueci o nome do professor, gente. Enfim, vou citar ninguém não. Aí, essa questão de supravivência, ele não está nesse lugar, mas sim por uma questão de que ele consegue perceber que existe uma possibilidade de relação. Então, essa relação, do meu ponto de vista, é a discussão sobre nativo. E aí, quando a gente estabelece essa discussão de natividade, a gente expande para a discussão de latinidade, que aí você começa a discutir uma parada muito maior e muito mais complexa dentro do fazer artístico e cultural. Arrasou. Estou aqui de boca aberta. A gente vai entrar agora no finalzinho da nossa transmissão. Queria verificar se alguém que se inscreveu pelo formulário tem alguma pergunta para fazer. Se tiver, esta é a hora. A gente vai dar 3 segundos para vocês fazerem as perguntas, para os nossos convidados já irem se despedindo, né? E responder caso haja. E aí eu queria, em nome do Festival Munguzá, já antecipadamente, agradecer João Nin, Vitor Freitas, pela participação. Já quero dizer que ano que vem a gente quer mais. E a gente vai fazer, assim, uma mesa presencial. Assim, vamos ter várias horas de debates. Dizer que esse é um tema que interessa muito ao Festival Munguzá e as pessoas que são nossos telespectadores, né? As pessoas que constroem com a gente o movimento negro cultural aqui de Natal. Interessa a questão dos povos originários, de conciliação, e é, assim, uma satisfação enorme ter vocês como parceiros da gente. A gente espera realmente que no próximo ano a gente possa estar presente, trazer vocês aqui para cá, para a gente poder ter um contato. A gente espera que dê tudo certo, que isso tudo que está acontecendo passe. A Ana, ela tem uma fala rápida. Eu vou pedir para o nosso mediador para colocar ela aqui, para a gente fazer essa fala. A Ana, eu não vou lhe dar muito tempo não, viu? Vou lhe dar 3 minutos. Tá, pode chegar. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá dando para me ouvir? Tá. Sim. Então, é muito difícil saber especificar o que é que eu quero falar e o que eu não quero dentro desse debate, né? Inclusive, estou até um tanto quanto nervosa, porque minha vida nos últimos dias, nos últimos meses, né, eu posso falar, tem sido basicamente procurar sobre mim, sobre o meu sangue, sobre quem veio antes e o que eu vou fazer agora e depois. E confesso que eu estou muito perdida, porque nesse caminho branco é muito difícil se encaixar. Eu, pelo menos, não consigo me ver nem desde os gêneros, pronomes, a fala, a linguagem. Eu cursava o curso de psicologia, não sei, eu tranquei, porque é muito difícil ficar ali naquele espaço em que só se tem narrativas brancas e
e a gente aprende a criticar elas no início e no fim aprende a fazer e acatar aquilo. E eu nunca consegui ver aquilo como normal. E, enfim, acho que minha fala já está no fim, mas desde criança, assim, eu me diluía muito em mim mesma e no mundo. E eu sou do interior, não sou nem de Natal, então nem, por exemplo, para ir para o festival eu tenho como ir. E para mim é muito surreal, porque eu me afirmava enquanto uma pessoa preta até pouco tempo. E vendo e me identificando com narrativas de indígenas, e na minha família, descobri recentemente que a minha bisavó era indígena, e saber que a minha cidade foi fundada na violência, a história dela é violenta, é sobre cortar uma árvore sagrada de um povo e fazer uma cruz com essa árvore. E me deixa extremamente mal, porque eu não consigo mais me enxergar enquanto nada, né? Enquanto pessoa preta, enquanto branca ou indígena. De fato, eu acho que o projeto do Brasil, né, que é fazer com que todo mundo se torne parente, porque é um país que é fundamentado em fazer com que todo mundo se ache que é parente, que é primo, que é latino-americano, que não é branco, todo mundo é algo estranha. Então, eu não sei se está fazendo mais sentido o que eu estou falando. Me perdi aqui um pouco, mas é isso. Auana, obrigada pela sua participação. Acho que entra muito naquela questão que vocês estavam falando, né, do imaginário, de começar da cabeça, dessa memória que a gente está tentando acessar. E aí, queria que vocês, né, comentassem assim rapidinho sobre isso que a Ana falou. O que ela falou é algo muito profundo, claro que a gente não dá para tratar muito rapidinho, mas aí, como a gente já está no final da nossa transmissão, queria que vocês comentassem o que ela falou e se vocês quiserem já se despedindo, tá bom? Eu queria agradecer ao Festival Musá pela lembrança, pelo contato, pelo convite, né, dizer que torço muito para a continuidade de movimentos como esse, de resistência no nosso estado, na nossa cidade, que sabemos que é tão escasso de incentivo, políticas públicas para a cultura, né? Então, que vocês tenham muita força para continuar seguindo, fazendo esses aquilombamentos, assim, ampliando esses horizontes e, enfim, criando conexões e redes, né, de fortalecimento. Não são tempos fáceis. Ontem a gente perdeu Jair Lisbel, se encantou, né, e estou bem abalado também aqui, porque, enfim, eu me apresentei sábado, ele foi me ver, e assim, eu já ia me afetar de qualquer maneira, mas como ele estava lá, as coisas ficaram muito mais frescas e profundas dentro de mim. Então, que a gente se cuide, que a gente se proteja, né, que a gente se deixe ser amado e ame quem a gente sabe que ama, né, não ter vergonha disso. E aí, sobre a Auana, é isso, né? Estou falando certo o nome? Auana, não pude te ver, não pude ver teu rosto, mas te imaginei aqui e imagino que essas questões que você vive é a questão de muitos brasileiros, e é isso, né? A construção dessa nação, desse mito da democracia racial, desse mito de que somos todos iguais, somos descendentes de brancos, negros e indígenas, porque a gente sabe que não é bem assim. Eu morei em Curitiba, a gente sabe que no sul do Brasil tem colônias de outros países de pessoas brancas que nunca se misturaram com ninguém, e é sangue nas mãos mesmo. E que esse discurso ele serve à narrativa colonial, né? Porque enquanto os quilombos e as aldeias estão lutando por demarcação de terras, os descendentes da monarquia são donos de imobiliária, né? Então a gente paga para estar na nossa própria terra. E qual que é a lógica de tudo isso, né? Então, só para te dar um pouco de paz, Auana, eu tenho falado para todo mundo que, assim, essa perspectiva indígena, esse índio que construíram sobre nós, ele não dá conta da nossa identidade, porque quando se fala indígena, não significa nada, a não ser que somos terrestres. O alienígena é o extraterreno e o indígena é o da terra, o que vive na terra. Nós temos indígenas em todos os continentes porque são pessoas terrenas. Os brancos esqueceram que são indígenas da Europa, né? Alguns negros esqueceram que são indígenas da África. Então, a perspectiva indígena, ela é étnica, né?
Eu não quero ser indígena, eu sou potiguara, e diante da despolitização que o Rio Grande do Norte fez, de nomear nessa falsa homenagem todo mundo que nasce no Rio Grande do Norte de Potiguar, isso vai confundindo as histórias, confundindo todo mundo, confundindo a mente de todo mundo, e por isso tantos potiguaras morreram. Cada potiguar que nasce morre um potiguara, né? Porque todo mundo virou potiguar. É como o brasileiro, é como a tupinização, é todas essas unificações, né? Então, se eu posso dar alguma paz em relação a isso, e que eu acho que é revolucionário a perspectiva do indígena sem etnia, porque você se entender nativo desse território, mesmo sabendo que teve uma história apagada, né? E eu costumo repetir de que das nossas florestas genealógicas, das nossas árvores genealógicas, fizeram móveis coloniais, né? Quem tem essa relação de ponte perfeita entre o passado e o presente são eles. A gente não vai ter porque eles destruíram. Então, é sobre o presente, é sobre agora, é sobre quem somos agora. Se você sabe dessa história da sua família, se aproprie dessa narrativa e monte em cima disso para ir contra o projeto colonial, porque a gente não vai conseguir uma ponte direta entre o passado e o presente como eles têm, né? A gente tem que desenvolver nossos agora, nossos corpos de agora. Quem são esses corpos indígenas de agora? O que fazem esses corpos indígenas agora diante de tudo isso, né? Então, quando as pessoas falam, eu tenho uma bisavó indígena, eu tive uma avó indígena, é preciso que a gente olhe para isso com muito carinho e muito cuidado, porque todo mundo teve uma bisavó, uma trisavó, uma bisavó indígena, né? Se a gente não esquecer que indígena é só a pessoa que é desse território. Então a gente tem que lembrar que talvez você teve uma avó aldeada, uma avó com uma etnia que foi apagada, né? Não simplesmente uma avó indígena, porque isso a gente vai ver muitos brancos se apropriando disso também, né? De que tive um bisavô negro, tive uma bisavó indígena, não sei o quê. E a questão é mais profunda que isso. Então é isso. Respira, tenha calma, tudo no tempo do tempo. A ancestralidade, ela tem essa força, as coisas vão fazendo sentido com o tempo. As encruzilhadas e a rede entre encontros de fios e o conjunto de vazios, que é uma rede de pesca, ela vai se formando e ela vai comunicando coisas, né? Então, só respira, vai ficando junto de quem você ama, que as coisas vão se manifestando no sonho, no silêncio, no sangue, né? E aí a gente vai se reconectando e derrubando essas oligarquias, essas construções que são feitas diante dos nossos territórios mentais e físicos. Eu posso falar? Bom, eu fiquei pensando, né, em primeiramente agradecer ao Festival Munguzá, agradecer ao João por lhe conhecer. Espero que em algum momento a gente possa confabular juntos em processo de retomada, e espero que seja logo, porque aqui em Fortaleza tem um laboratório de criação do Porto Iracema das Artes, então com certeza eu vou entrar em contato com você. Aguarde, aguarde isso, para você ser remunerado e pago, obviamente, né? Uma outra coisa que eu queria pontuar sobre a fala que eu escutei, comigo, quando eu paro para pensar sobre isso, eu olho no meu rosto. Quando a gente pensa na metáfora de Oxum, na bebê da Oxum, o espelho não é um lugar narcísico, mas sim um lugar de retorno, né? Quando você olha, não é de retorno, mas quando você olha para essas projeções de vários erros atrás de você. Então, esse ABB da Oxum, né? Pensando nessa metáfora do espelho, eu acho que olhe para os seus traços. Sua roda de fuga do projeto colonial estão nos seus traços. Estão nos seus traços, nas palmas das suas mãos, nos seus pés. Não os pés apenas físicos, né? Mas até você chegar nesse outro passo, nesse outra forma de caminhar, entender que é preciso andar descalço para se enraizar na terra, você vai demorar um tempo para entender isso. Quando você entender isso, você já vai estar chegando em algum lugar. Porque seus pés levaram até lá. Não foi porque você conscientemente, racionalmente, chegou até lá. Mas os seus ancestrais, os encantados que estão ao seu lugar, ao seu entorno, foram lhe fazendo galgar por um caminho, né? Então, eu acho que é entender que as coisas elas são caóticas para que a gente possa para que a gente possa encontrar maneiras de desaprender dentro disso, né? Eu gosto muito do quando o João colocou isso, esse lugar de tentar desaprender, porque é algo que eu sempre escuto, né?
E aí, eu acho que é uma forma, assim. Por que se questionar? Por que você anda calçada? Por que você come de garfo e faca? E entendendo o que é o projeto colonial sem precisar ler. Entendendo ele mesmo, como é que a parada acontece. Sabe? Na sua própria experiência. E aí, quando você começa entendendo dentro da sua experiência, você começa a subverter até mesmo quem está na academia, quem está nesse lugar, sabe? De disputa. Porque quem está na academia está em lugar de disputa. Ou para se assimilar, ou para achar que está derrubando o sistema e às vezes está agindo como ilustrado, né? E o que é o ilustrado? O ilustrado é o cara, filho do colonizador, que na época da colônia, né? Na época não, ainda em colônia, ele recebia uma bolsa de Portugal e ele ia estudar fora para fortalecer a colônia. Era isso que ele fazia. E ele era uma pessoa preta, uma pessoa indígena, mas que estava em uma condição de dissociação identitária, né? Então, assim, tá atento. A lógica de captura está capturando a gente nas pequenas coisas, sabe? E isso você está sendo bombardeado todo tempo com isso. Não é também entrar numa pira de vou fechar, não quero mais ver mídia, não quero ver mais nada. Eu acho que não é por aí, mas eu acho que se atentar que o invisível, ele não é invisível para nós, ele é invisível para eles. Para a gente, ele é muito claro. O vento que toca a tua pele, o sol que troveja a tua carne, ele está lá. O invisível é aquilo. A planta que você rega, a maneira como você faz o manejo ali de um animal para outro canto, sabe? Essa relação com que está a sua volta é um lugar de memória. Então, esse lugar de memória ele pode reflorestar o que está aí tentando se brotar dentro de você, né? Tem uma frase muito forte, eu quero encerrar minha fala nela, que é de um livro do Ambatebá, que ele fala assim, que o baobá só sabe que ele já sabe que é baobá desde quando ele está em semente. Então, desde semente, ele sabe da potência dele de ser um baobá, que é uma árvore do conhecimento extremamente importante para pessoas em África, né? Pessoas em África em diáspora também. Então, assim, entender que essa árvore é um ancestral e que você é um ancestral em construção. Esse ancestral ele não é ancestral porque ele morre, ele é um ancestral em construção, né? Desde o momento em que seus cabelos começam a mudar de cor, você já está se entendendo como um ancestral, mas um ancestral que está vivo e precisa estar vivo, né? É esse lugar. Não achar que vou virar ancestral e vou virar mais velho porque eu morri, de jeito nenhum, né? É importante se manter vivo. E eu acho que iniciativas como o Festival Munguzá é uma possibilidade de repensar lugares da vida e lugares de encantamento sobre ela, né? Então, e pensar posicionamentos dentro da cultura. Então, é muito importante, porque eu estive no Rio Grande do Norte mais uma vez, né? E me deparei com uma cidade extremamente potente, mas com pouco investimento, assim como acontece, né, em outras cidades também, mas esse pouco investimento por parte do poder público. Isso precisa ser cobrado, isso precisa ser articulado, as pessoas precisam articular isso para tomar um posicionamento em relação a esse lugar. Então, eu desejo a todos vocês uma ótima noite e caminhos abertos e tamo junto. Um beijo, gente. Ouçam os ancestrais vivos também. Conversem com seus pais, seus tios, seus tios. Muito precioso lembrar que ancestrais também estão vivos. É isso, Vitor. Um cheiro, Ciara. Um cheiro, Festival Munguzá. Obrigado por tudo. Um cheiro, Moana. Mona, amo muito você. Um cheiro, obrigada. Esta foi nossa mesa de debate, primeira mesa de debate que abre o Festival Munguzá, herança cultural originária e africana no nosso território. A gente quer agradecer a participação de todos. O Festival Munguzá quer convidar vocês para as próximas mesas que vão acontecer, avisando que no sábado a gente vai ter nossos pocket shows, vai ser no Embarco Cultural, a partir das 18 horas. Tem uma programação incrível, temos artistas maravilhosos. Lembrando que os ingressos são limitados, porque nós estamos ainda com restrição, né, com relação à questão da pandemia do coronavírus. Dizer que nossos ingressos são limitados e que já estão se esgotando. Então, Lindy, se você quer participar, manda um ADM para a gente lá no Instagram. Um cheirão, muito obrigada e até amanhã.